Para a instalação do MySQL Server, nós precisamos entrar no site do MySQL, disponível em dev.mysql.com/downloads/mysql. Neste site existem duas formas de instalação do MySQL, né? A primeira com o instalador e a segunda é um arquivo empacotado. Então nós precisamos definir se o nosso processador utiliza a arquitetura 32 bits ou 64 bits. No meu computador eu utilizo a arquitetura 64 bits, então eu vou escolher essa segunda opção. Caso vocês utilizem o sistema operacional, né, com a arquitetura 32 bits, então deve ser recomendada a primeira opção. Tá? Feito o download, né, então nós podemos prosseguir com a instalação, aceitando o termo de licença, escolhendo o tipo de instalação típica, né, e aguardando então o processo de instalação. Vai demorar um pouquinho, né, até finalizar o processo de instalação, que está copiando os arquivos. Agora sim, nós temos então os arquivos do MySQL instalados. Finalizado então o processo de instalação, nós podemos entrar em todos os programas, MySQL, MySQL Server 5.5 e localizar o MySQL 5.5 Command Line Client, que é o programa para executar as instruções SQL através da linha de comando. A seguir, precisamos entrar com o password definido lá no processo de instalação, para então poder iniciar as instruções SQL. Uma instrução típica dos bancos de dados, né, é a instrução show databases. Por meio dessa instrução nós podemos então localizar quantos esquemas de bancos de dados nós temos definido no servidor do MySQL. No caso nós temos Information Schema, MySQL, Performance Schema e Teste. Esses 4 esquemas de banco de dados já são definidos por default no servidor do MySQL. Para criar um novo esquema de banco de dados, uma instrução típica é create esquema ou create database e o nome do banco de dados. Vamos chamar aqui de banco para seguir o exemplo que nós estávamos utilizando. Carry OK significa que uma instrução SQL foi criada com sucesso. Então nós criamos um esquema de banco de dados para estar recebendo as tabelas. A partir desse momento então nós precisamos usar esse banco de dados, porque por conveniência pode existir vários bancos de dados lá no servidor do MySQL. Então eu vou identificar que eu estou usando o banco de dados denominado banco. Então use e o nome do banco de dados, use banco. Em seguida, eu posso então estar criando novas tabelas. Vamos seguir o exemplo que nós estávamos utilizando na nossa videoaula, copiando as duas tabelas que foram apresentadas nos slides, para mostrar na prática como nós podemos definir um novo esquema de relação no servidor de banco de dados. Então a instrução create table, com os seus atributos e os seus respectivos tipos de dados foram criados com sucesso. Carry OK para a primeira tabela chamada banco e carry OK para a segunda tabela chamada agência. O comando show tables identifica que eu tenho dentro do esquema de banco de dados chamado banco duas tabelas criadas, que até então eu só criei a tabela agência e banco. Eu posso também estar expandindo uma tabela para mostrar os seus atributos e os seus tipos de dados. Por exemplo, o comando desc ou describe, também utilizado describe, com o seu nome da tabela, agência, permite mostrar que essa tabela possui 3 atributos, quais sejam código banco, número agência e endereço, com os seus respectivos tipos de dados, tipo inteiro e o último tipo varchar. Esses 2 primeiros atributos formam uma chave primária, no caso uma chave primária composta. Tá ok? Eu vou excluir essas 2 tabelas e estar criando todas as tabelas de uma forma
rápida para que seja possível a gente estar executando as consultas e as instruções SQL de modificação no banco de dados. Drop, database e o nome do banco permite então excluir todo o banco de dados e as suas tabelas. Agora sim eu vou criar todas as tabelas, né, dentro de um banco de dados para agilizar aqui a nossa videoaula. Uma forma de executar todas as instruções, né, de um arquivo editado de uma vez só é arrastá-lo para dentro do MySQL Command Line. Então ele pega aqui o caminho do arquivo, né, o arquivo no caso chama banco.sql, com todas as instruções SQL criadas. Tá? Então o caminho seria este que vocês estão visualizando na tela. Uma forma de executar esse arquivo dentro do MySQL Command Line é digitando barra invertida, ponto e espaço. Né? Então posso estar executando todo esse arquivo, criando várias tabelas com seus inserts e os outros comandos para manipulação de banco de dados. Isso pode ser verificado através do comando showTables, que permite verificar agora quais as tabelas que eu tenho no banco de dados. Né? Neste momento, então, eu tenho as tabelas agência, banco, cliente, conta, histórico e telefone. Então, se eu der um desk agência, ele permite mostrar os atributos da tabela agência. E se eu fizer um select asterisco from agência, a consulta vai me retornar todas as agências que foram registradas através dos comandos inserts, né, dentro da tabela agência.